opção ofensiva. Tem esse problema. O primeiro tempo de hoje era isso que a gente viu aí, chute de longe, cruzamento que não chegava para ninguém. O Fluminense teve uma bola com o Pedro, aí sai o tradicional gol do Rodriguinho, ironicamente de cabeça, não é um jogador erro, né? que vai fazer gol de cabeça. No segundo tempo o Abel mexe no esquema, principalmente porque é um desperdício, 3 zagueiros contra o Corinthians, contra um time que não tem centroavante, você vai ficar com 3 zagueiros, e ele é muito feliz. Logo no comecinho do segundo tempo o Flu empata, o Flu tem as melhores chances para fazer o 2-1, mas aí rodriguinhamente o Corinthians novamente acha o seu gol, e aí mérito também ao Carille, aquela coisa do acerto do técnico, do erro do técnico. O lance do gol sai dos pés de 2 jogadores, ele colocou o Sheik, colocou o Maicon e ainda tinha colocado o Pedrinho, que também era uma boa opção ali pela direita. E o Roger vem? O Roger vem, vai ser anunciado amanhã. O Rodriguinho, ele consegue desequilibrar o jogo, especialmente quando ele tem um jogador ao lado dele que dificulta para os adversários, porque com a entrada do Emerson, o Emerson mexeu no sistema tático do Fluminense, tirou as referências dos zagueiros especialmente, e aí o Rodriguinho consegue se posicionar. É a mesma coisa quando o Jadson não jogava. As ações centralizadas no Rodriguinho, os zagueiros e o time adversário posicionam os zagueiros, o volante, essa bola não chega no Rodriguinho, ele não consegue sair para o jogo, e em alguns jogos ele quase não apareceu. Com a presença do Jadson, o que acontece? Os zagueiros ou os adversários, o meio-campista, olha, tem o Jadson aqui, vamos acertar, vamos dividir aqui a responsabilidade, e aonde ele, com méritos, né? Porque ele consegue fazer a leitura de jogo, está sempre bem posicionado em determinadas circunstâncias da partida, e aí ele aparece para fazer o jogo, para fazer o gol. Ele tem, tecnicamente ele é bom, né? Na batida de bola, no cabeceio ali, eu acho que foi uma falha da equipe do Fluminense, mas ele soube aproveitar. Você falou que o Emerson Sheik desarticulou um pouco o sistema defensivo do Fluminense. Eu ouvi do Fábio Carille essa semana que o Corinthians, vendo as semifinais do Campeonato Paulista, preferia enfrentar o Palmeiras do que o Santos. Porque o Corinthians sabe perfeitamente como o Palmeiras joga, como o Palmeiras é armado, como se posiciona, quais as opções de jogo e tal. E o Santos é um time mais imprevisível, com muita velocidade, com variações de jogadas, e às vezes até meio estabanado, né, para resolver, porque é um volume, é uma vocação ofensiva, né? Juventude, né? É a juventude, muitos então, assim, jovens. Que lá no Corinthians, eu não sei exatamente quem, ou se era uma ideia geral. Ou até ele mesmo, porque ele tem dado, não sorte, mas competência nos jogos contra o Palmeiras. Ele sabe como jogar contra o Palmeiras. O Santos estabanaria a defesa do Corinthians. É curioso. Deixaria tudo embaralhado. Mas ele interessante, porque a gente pensa assim, é bom lembrar que hoje, no segundo tempo, até o gol do Corinthians, o Fluminense tinha sido o time mais perigoso. Né? E não teria sido surpresa até o Fluminense virar o jogo. Quer dizer, essa capacidade do Corinthians também de ganhar os jogos que parece que você não vai ganhar é uma coisa que tem marcado muito essa era, já dá para chamar de era, né? Mas essa era do Corinthians, aquela coisa de dar um jeito de ganhar os jogos, né? E nesse caso hoje com um dedo muito importante do Carille, desde o Emerson até o Pedrinho, né? Desde a velhíssima geração até a nova geração entrando aí no segundo tempo. Mas enfim, é o que a gente fala sempre, os 3 pontos de hoje são os mesmos da semana que vem e da outra, você vai somando pontos, você tem muita coisa para falar sobre a atuação, mas essa capacidade que o Corinthians tem de somar pontos, jogue bem ou não jogue tão bem, é que marca essa era do Corinthians. Já começou melhor do que a excepcional campanha do turno passado, que foi excepcional, mas começou com um empate em casa com a Chapecoense. Verdade. É verdade. Hoje já ganhou um clássico. Falando nisso, o Santos ganhou, depois de 2004, ganhou a estreia no... Última vez que tinha... Contra o Paysandu. Em 2004. Um jogo em São Caetano do Sul. 4-0. De 2004 para cá foram 8 empates e 4 derrotas na estreia, né? O Santos não conseguia ganhar na estreia. Ô Zé, perguntar para o jogador, você lembra de quando você era jogador ou você já esqueceu? Não, algumas vezes em quando. Alguma coisinha. Às vezes vem uma coisinha eu lembro. Zé. O Corinthians foi campeão sábado passado. Sim. Mas além do relaxamento físico, as festas, aquela murchada, vocês enchiam bem a cara, né, depois? Assim, João, eu particularmente não, porque foi domingo passado? Eu não bebo. Domingo, não sábado. Ainda foi sábado. Eu nunca bebi na minha vida, mas cansei de levar companheiros carregados. Então. Não só no campo, né? Aí dá aquela desarticulada também, porque, terminou um campeonato. O Fluminense não foi para a decisão do Campeonato Carioca,
teoricamente mais jovem, estava treinando, estava descansado, tal. Uma semana depois, no domingo seguinte, é possível que haja reflexos ainda ou não? Com uma semana não, João. Você vai ter 3 dias mais ou menos, domingo, ressaca. Festa, segunda e terça de ressaca, na quarta-feira já tá tranquilo. Deve ter um ou outro jogador que exagerou um pouquinho mais, mas num todo assim consegue se recuperar até domingo. Você arriscaria dizer quais? Não, melhor não, né, João? Mas tem sim. Tem jeito, né, João? E ainda mais a final do jeito... Não, tudo bem. Ainda mais a final do jeito que foi, né? Não serve como desculpa. Não, eu acho que não. Eu acho que hoje não serve como desculpa. Não é que perdeu o jogo, né? Não. Hoje o Fluminense conseguiu colocar o Corinthians em dificuldades, especialmente pela velocidade, né, da equipe do parecido com o futebol do Santos, assim, meio moleque, meio veloz, além da conta. Tem o... Pablo Diego, Diego Pablo, né? Pablo Diego, que são jogadores... Pablo Diego. É um que joga aberto pelo lado direito. Fez o gol. Velocidade também, que fez o gol. Muita velocidade. Tem esse menino que jogou, o Richard, que fez o gol, também é um bom jogador. Primeiro são todos jogadores, são todos jogadores jovens. O Pedro, né, na frente. Os jogadores mais experientes são os jogadores da zaga, que, por incrível que pareça, são os jogadores que falharam. E o Corinthians, como você falou, o Corinthians tem dificuldades quando encontra equipes que jogam com velocidade e sem a referência. O Fluminense tem o Pedro ali na frente como referência, mas o resto é tudo movimentação, toque e passa, e aí para o Corinthians fica um pouco difícil. E o Corinthians e o Fluminense perdeu o Ibáñez, né, o zagueiro, que é brasileiro, apesar do nome, com uma possível distensão muscular, né, na parte posterior da coxa. Entrou o Frazan. E a zaga realmente falhou, deixar o Rodriguinho. O primeiro gol é impressionante, dá até pra ver, né? Porque quando a bola, o Romero tá com a bola, tem uma câmera que pega ele fazendo a movimentação. O Renato Chaves está procurando a bola. O Gum, ao invés. E aí é erro de. A gente brinca, né? Que é erro de juvenil, porque você aprende isso nas categorias de base. A bola tá na linha de fundo. Você encosta no teu centroavante, encosta no atacante, porque você tem a referência, né? E o Gum perde, o Gum larga o Rodriguinho, aí fica difícil depois para pegar, né? Larga e depois não consegue recuperar, subindo menos que ele, né? A taça tão mais alto que ele, né? Já que temos esse cenário de torcida única em que não tinha nenhum corintiano para comemorar com eles no fim de semana, né? Acho que nada mais justo, né? É verdade. Na vitória sobre o Palmeiras só tinha... Olha o Abel Braga, fiquei com pena do Abel. Diga lá, Abel. Me dá alento, me dá alegria e decepção. Porque as coisas, você tem que ver futebol da melhor maneira, é você olhar de forma simples. Então, eu sofri 2 gols. Você não pode dizer que foram jogadas trabalhadas, jogadas chance de gol, chegou na cara do goleiro. Não. O primeiro é proveniente de um tiro de meta do Corinthians. Essa jogada foi treinada ontem pela própria estatura dos homens de frente do Corinthians. Treinamos a marcação no tiro de meta e não cumprimos o que foi treinado, sofremos o gol. Aos 45. Conseguimos o gol de empate. E depois só teve uma equipe em campo. Com a defesa que meu goleiro fez, né? Tivemos ali umas 2, 3 vezes que poderíamos ter marcado. Sofremos um gol de forma que não é usual, porque aquela bola normalmente, quando ela foi colocada no shake, ela vai de forma vertical. E com 3 zagueiros, isso não tem acontecido há tempos. Aconteceu, ele foi ferido, cruzou a bola e achou o Rodriguinho. Então é pena. Então, mas saio otimista. Eu saí daqui hoje muito mais otimista do que quando cheguei. E eu queria ver a reação da equipe, contra uma equipe que tem um coletivo muito forte. O que nós mostramos é que o nosso está forte também. Tivemos muita aplicação tática, conseguimos neutralizar tudo aquilo que o Corinthians é de mais forte, mas são jogadores do Corinthians, né? O time campeão brasileiro. Nas vezes que eles tiveram 2 possibilidades de marcar, eles marcaram.
não erraram. E nós tivemos algumas e não concretizamos. Oi, Abel, boa noite. Até em cima disso, dessa sua análise inicial, qual campeonato o Fluminense vai fazer dentro da tua realidade, da realidade do Fluminense? O que o torcedor pode esperar? Faltam só 37 rodadas. Se você quer que eu adivinhe aqui o que o Fluminense vai fazer, você está brincando comigo. Hoje, você jogar fora contra o Corinthians era uma situação extremamente complicada, que nós conseguimos simplificar. Nós não fizemos o balanço muito bem para o lado da bola, a diagonal de um volante em relação ao lado oposto da bola, tanto do Jadson como do Richard. Aquilo que eles são muito fortes por dentro, inclusive porque não jogam com um homem de referência, fica até muito difícil. Então conseguimos neutralizar bem a linha de passes que normalmente eles usam pela capacidade técnica dos jogadores. Não é justo. O resultado, a verdade é essa, não é justo, né? Primeiro, um gol aos 45 pelo tempo, proveniente de um escanteio. E depois de tantas vezes que nós chegamos, você sofreu daquele jeito, é muito complicado. Então, para mim, é simples assim o futebol. Olha, jogamos muito mal, o adversário foi infinitamente superior, teve mais posse, foi superior no primeiro tempo, sem chance. Qual a defesa do meu goleiro? Nenhuma. Mas o resultado hoje não. Ele não está correto, ele não está justo, porque minha equipe, pelo que apresentou, se tivesse ganhar alguém, tinha que ser nós. Porque chega aí, vai analisar o jogo todo. Primeiro tempo, o Corinthians apertou mais, teve mais dentro do campo ofensivo, sem chance. Mas no segundo, nós estivemos muito mais perto de marcar o segundo do que sofrer. Então, se você sai com empate, você não sai chateado sem estar decepcionado. Mas com a derrota, você sai decepcionado. Mas, resultado. Com o comportamento da minha equipe, muito feliz. Boa noite. Por favor, que você pudesse explicar a troca que você fez com o Pedro pelo João Carlos, para poder mencionar aquela troca ali. E a respeito do Kleber Gladiador, jogador que chegou, mas teve os exames reprovados, falta de opinião desse jogador. Como é que fica a situação? Eu nem conversei com o médico sobre isso. Foi informado, mas não porque foi o doutor Douglas que fez o exame, não estive com ele, não foi ele que viajou com a delegação hoje. Sobre o Pedro, aquele negócio do atacante, né, de botar um cara mais frente para segurar a bola. Pedro correu demais, teve algumas bolas que ele define melhor, ele clareia melhor a jogada, não estava sendo feliz. E aí tu troca um atacante por outro para, sabe, aquele negócio que o cara está entrando e pode dar uma sortezinha e ir lá e guardar uma. Mas também como se faltavam, sei lá, 15 minutos, 12, não sei bem. Eu achei que a forma que se tomou os gols e como se tomou não merecia. E todo o meu time se comportou muito bem. Meu time está com um coletivo muito bom. E não é raro isso. Não é raro acontecer. Sofrer 2 gols como sofreu. Abel, a gente está falando sobre o Pedro, um jogador que você deposita muita esperança, o torcedor também. É um grande finalizador, mas você acha que ainda tem a evoluir para ele fazer um grande campeonato, na condução da bola? Você acha que ainda tem muito a evoluir? Ele pode fazer um grande campeonato brasileiro? Hoje, para o Pedro, as coisas estiveram mais difíceis. Até por isso que eu substituí. Porque nós conseguimos uma superioridade muito boa, às vezes até em número numérico, em ter mais jogadores dentro da onde o Corinthians é forte, que é o meio-campo, e criando sempre situações de 2-1, de 3-2, pelo lado do campo. Mas as bolas não chegaram da melhor maneira. Se você reparar, as chances que nós chegamos dentro no gol do Corinthians, na área do Corinthians, teve uma do Pablo, teve 2 do Pedro, uma já no primeiro tempo, teve uma do Sornosa, teve outra do Pablo que ele furou. Essa bola ela foi trabalhada de fora para dentro
Entende? Ela foi trabalhada, ela não foi fundo do campo e cruzada. E é normalmente o que favorece um jogador de área. Mas o menino está num momento muito bom. E hoje, para ele, justamente por esse detalhe, ficou um jogo difícil. Obrigado ao técnico Abel Braga, o Fluminense folga na segunda-feira. Muito bem, tá aí o Abel abatido, né? Não é para menos, né? Tomar os gols que tomou, sabendo que estava jogando contra o campeão paulista, na Arena, Corinthians. Você sabe o público, senhor? 28. 28 mil. 28. E do jeito que tomou, né? Na altura do jogo em que o time se sentiu um pouco mais. Mas ele sabe que é do jogo, ele mesmo falou, tá jogando contra um time muito mais amadurecido nesse sentido, com mais opções de banco. Alguém vai na linha de fundo. O Emerson estava quase sobre a linha de fundo. É evidente que ele vai cruzar. Né? Os zagueiros ficam olhando para ver o que ele vai fazer e não olham que alguém está no meio do gol, de frente para o gol, esperando para fazer o gol. Muito zagueiro para um olhar para o outro, né? Pô, pelo amor de Deus. Os dois lances, né? O do primeiro gol também. Os dois lances. O Gum sobe por trás do Rodriguinho só para constar. Eu acho até que no segundo gol a jogada ainda é mais rápida. No primeiro é uma jogada cantada, né? Tanto que dá tempo do Gum falhar duas vezes. O Romero tenta uma vez, depois que ele faz. E você vê a movimentação do Gum ali na área, ele falha ao deixar solto e depois ele falha ao não conseguir recuperar, porque justamente deixou solto. E não se impõe pela estatura também. Então são problemas... Bola volta no pé dele, né? Um time tão cheio de garotos e os problemas individuais estão nos veteranos, nos mais experimentados. Se bem que o Gum fez gol no último jogo, o Renato Chaves participou dos gols do Fluminense. E hoje mesmo o Gum participa do gol, né? Nacional Potosí. O Gum hoje participa do gol do Fluminense. Mas é essa coisa, uma no cravo, outra na ferradura, é um time muito inconstante e o Abel sabe disso. Ele até diz que saiu otimista no sentido de que viu o time dele render o que rendeu contra um adversário difícil, um adversário candidato a título. Isso realmente é uma luz no fim do túnel para ele. Mas já tem problema de novo, machucou um dos zagueiros titulares, quer dizer, será que isso pode até mexer no esquema de 3 zagueiros dele? O segundo tempo foi melhor também, né? Eu acho que o segundo tempo no 4-1-4-1 já mudou um pouquinho, já teve um pouco mais de presencial e controle da bola, né? Para enfrentar o Corinthians fora. Já temos 3 artilheiros, Rodriguinho, Nico Lopes e Serginho do América. Assim, o Abel sabe, acho que não vai enganar ninguém, talvez ele não vá falar isso, mas o campeonato do Fluminense é outro em relação ao do Corinthians. Não adianta a gente ficar aqui querendo fazer... Não, você tem razão. Em relação às histórias... Mas podia ter pelo menos empatado. Não, podia. E assim, não seria injusto se empatasse, não. Não. O Fluminense jogou para levar pelo menos um ponto, por isso que ele está abatido e chateado. Mas é claro, no final das contas pesa também quem tem mais jogadores decisivos, quem tem os caras mais acostumados a esse tipo de jogo, isso pesa também. Jogador que falha menos. Jogador que falha menos, então isso no final das contas, quem decide os jogos são os jogadores. Mas tem que ter serenidade, tranquilidade. Ninguém hoje imagina o Fluminense brigando pelas 4, 5 primeiras posições do campeonato. E esse campeonato, assim, o futebol brasileiro esse ano, quem jogou realmente bem esse ano? Você conta nos dedos. Então, você vai ter, na minha opinião, você vai ter um grande bolo ali no meio do campeonato e o Fluminense está nele. Então, até por isso faz falta não pontuar hoje, mas para olhar para o resultado, você tem que entender que é um resultado normal. E número de opções mesmo. A gente citou aqui que o Carille fez 3 mudanças, né? Mudanças para frente, mudanças para melhor. É uma coisa que o Abel hoje não tem condição de fazer. Ainda foi forçado a fazer mudanças. E olha que nem o Corinthians tem em relação a outros clubes. Então, o Corinthians que já tem pouco, tem muito mais do que tem o Abel. Sim. E é um jogo para dar um pouco mais de casca para esse time do Fluminense também, né? Porque vir jogar contra o Corinthians, na arena do Corinthians, ainda que o público não tenha sido de 40, mas quase 30 mil pessoas numa arena próxima do gramado... É difícil jogar contra o Corinthians na Arena Corinthians. O Corinthians tem um histórico poderoso. É um jogo intenso, jovens, né? É até o fim, né, Zé? Até o fim. Quando você enfrenta o Corinthians, você tem que ter a concentração ao máximo durante os 90 minutos. Para não ouvir o ambiente. Não, além de não ouvir o ambiente, né, João? Assim, falhou, você deu espaços, você perdeu a concentração, acaba acontecendo o que aconteceu hoje. O time do Fluminense, especialmente falando do segundo tempo, teve maior controle do jogo, teve realmente mais oportunidades que a equipe do Corinthians, falhou
um momentinho, a concentração, vamos olhar a bola, o zagueiro entra, joga, quase vai para cima do goleiro, né? O Arthur, que vinha acompanhando o Rodriguinho, parou, e aí ao invés de marcar continuar na marcação do Rodriguinho, o Rodriguinho só esperou a bola chegar para finalizar. Isso é concentração. Porque na hora do cruzamento, o zagueiro que está concentrado fala assim, não adianta eu ficar olhando a bola, eu tenho que olhar o meu marcador, o atacante para poder ter a referência. E aí é onde o Corinthians acaba prevalecendo, né? E esse garoto, Matheus Vital, hein? Foi um achado para o Corinthians, né? No momento em que o Vasco passava por aquela incerteza institucional ali, dificuldades financeiras, o Corinthians conseguiu contratá-lo com um valor, para mim, bem acessível no futebol de hoje, pensando até no que ele vai se valorizar, né? Claro que é cedo, mas é um jogador que tem muita chance de crescer ainda e muito bom jogador, né? Tanto que ele acabou sendo um dos protagonistas do título paulista, né? A jogada que ele fez no jogo contra o Palmeiras foi determinante para a conquista, né? Então o cara mostra o que também? Personalidade, não tem medo de errar, parte para cima, né? Não é aquele garoto que tem medo de errar e toca de lado. Tem muito jogador que muda de clube, não é questão de Vasco, de Corinthians, mas muda de clube. Chega num ambiente novo, não é o clube onde ele foi formado, às vezes tem um pouquinho mais de medo de errar. E ele não tem medo de errar. Acho que isso é uma coisa que você tem que apreciar no jogador, né? Não tem medo de errar e não escolhe função, né? Ele já jogou em várias funções, talvez isso mais pra frente seja uma coisa que o Corinthians precisa ver, determinar a função desse rapaz, para ele não virar o coringa de tudo que é função que o time precisa e não se firmar em nenhuma, né? Um rapaz de 19 anos... Via Carlos Leite, né? Via empresário, então o Corinthians caiu do céu esse negócio para o Corinthians. Tem caído do céu alguns negócios para o Corinthians, né? O Roger, que deve ser confirmado amanhã, é outro negócio interessante. Já está em São Paulo, viu? Do ponto de vista financeiro. Roger já está em São Paulo e deve ser apresentado amanhã. Olha, é começo de campeonato, a nossa expectativa é de que haja bons jogos, né? Mas certamente serão poucos, né? Um ou outro de alto nível. A média vai ser essa aí mesmo. Mas eu gostei da sinceridade do Casagrande quando aos 15, 20 minutos do primeiro tempo o jogo estava bem disputado, as linhas bem posicionadas e tal, mas ninguém chutava em gol e tal. O Casagrande falou, olha, tá todo mundo jogando bem e tal, certinho e tal, mas se fosse nos anos 80 seria considerado um jogo péssimo. Pois o meu tempo estava vaiando. Ele falou. Estou vaiando. E ele tem razão. Você falou dos bons jogos, infelizmente, uma das grandes esperanças de bons jogos a gente já queimou nesse campeonato, que é Grêmio e Cruzeiro. Cruzeiro e Grêmio. Logo na primeira rodada. Logo na primeira rodada, dois times que eu acho são os que melhor vêm atuando, né? Bom, o Grêmio teve a melhor atuação na primeira rodada, mas assim, com larga folga para qualquer outro, né? E cheio de mudanças, né? Sem Luan e Jeromel, cara. Só para começar. E com 10 homens durante boa parte do jogo, com o Kahneman expulso. Um time muito bem estruturado, né? Salve, Espínola! Salve! Tudo bem? Olá, João. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Parece que está meio triste, meio cabrunhado. Tá chateado, pronto. Boa noite. Já marcou o Paruqueire amanhã. Paruqueire? Vai dar reforçada na tinta. Choveu hoje, ele pegou um pouquinho de chuva vindo pra cá. Paguei café pro Zé Elias, imagina se não pagasse. É uma víbora. Se ele tivesse pago. Ô, João, mas você falou aí do campeonato, que vai ter jogo mais ou menos, assim. Vou te falar, assisti já vários jogos dessa primeira rodada. Desculpe, Sálvio. Eu chamei você antes da hora. O Mendel tem preferência. O Mendel, você tá ligado, né? Oi, Mendel! Bom, João, estamos aqui com Matheus Vital. Matheus, o Fluminense hoje veio com uma equipe fechada, 3 zagueiros, 5 homens lá atrás. Como foi a dificuldade hoje para construir essa vitória que, de qualquer forma, o Corinthians venceu e estreou bem no campeonato? Cara, a gente sabia da dificuldade do jogo, né? Pela formação do Fluminense, com três zagueiros bem fechado, e a gente teria que ter paciência. Tivemos a paciência e conseguimos o nosso objetivo, né, que foram os 3 pontos, esse que é o importante. Queria que você fizesse uma análise individual da tua participação no jogo. Hoje você teve alguma dificuldade ali com a marcação do Fluminense? Normal, né? A gente não conseguiu impor tanto o nosso jogo de toque de bola, triangulação, por conta do Fluminense ter uma marcação muito fechada, mas o que importa é os 3 pontos que veio e vai nos ajudar muito no decorrer da temporada. E o Rodriguinho está numa fase iluminada.
difícil, né? A equipe argentina tem muita boa qualidade. Realmente não sei como está o time do Independente, a gente vai estudar agora nesses dias. Mas acredito que é uma equipe de muita qualidade. Eu vi o jogo contra o Flamengo naquela época, mas ele perdeu um grande jogador que acho que era o ponta direita deles. Enfim, acho que a gente tem que estudar da melhor maneira possível, porque é um jogo muito difícil lá. Valeu, Maicon. Eu vi que o Maicon pudesse falar com a gente sobre essa transferência para o Shakhtar, que o Fábio Carille já anunciou. Queria que você falasse como que está essa negociação, que ponto que está essa negociação. Ele anunciou uma coisa que acho que ele entendeu errado. O Alessandro passou para a gente que está avançando, mas não tem nada certo, tem alguns pontos para ser decidido e são pontos cruciais, né? Então acho que minha cabeça está muito tranquila aqui, eu tô querendo jogar, entrei hoje, podia ajudar da melhor forma possível que eu consegui ali e vai ser assim até o dia que eu sair do Corinthians. Para o torcedor entender, existe a negociação, faltam alguns pontos cruciais, acerto de salário, alguns pontos mesmo, detalhes para definir. Cara, é o Corinthians, pontos com o Corinthians, não é nem comigo, acho que comigo as coisas chegaram muito poucas coisas até agora, então, até porque a janela abre no meio do ano só, então tem acho que 2 meses até a janela abrir, se eu não me engano, enfim, tem muito tempo ainda, tem muitas coisas para ser decidido, mas com o Corinthians tem alguns pontos, e aí sim vai chegar em mim, aí eu vou decidir o que eu vou fazer, mas tô com a cabeça muito tranquila, acho que, como eu falei, primeiramente tem que ser bom pro Corinthians, e depois eu penso em mim, então, se for bom pro Corinthians eu vou estudar para ver o que é bom para mim. Você entrou hoje no jogo, entrou bem, mas como que tá para você jogar em meio a essa negociação, se não existe, você separa bem isso? Tranquilo, acho que já houve as especulações desde o começo do ano e até as finais paulistas também estavam tendo especulações e para mim foi indiferente, acho que quando eu vi essa camisa aqui eu tenho que dar o meu melhor, tenho que mostrar respeito e raça dentro de campo que eu sempre fiz e não vai ser agora que vai ser diferente. Tá aí o Maicon falando então sobre essa negociação confirmada pelo Fábio Carille. Segundo ele, ainda faltam alguns detalhes. Para o Maicon, o Carille não entendeu muito bem o momento da negociação. Segundo ele, está encaminhado, mas faltam alguns detalhes entre o Shakhtar e o Corinthians. João. Legal, Mendel. Então vamos voltar para as análises de polêmicas com Sálvio Spínola. Agora sim, Sálvio, manda a brasa. Se o Mendel chamar agora, a gente ignora. Não, o Mendel tem preferência. Mas, João, eu ia falar o seguinte, assisti vários jogos já dessa primeira rodada aqui e fica um destaque negativo. Dá para ficar assim. A forma como os árbitros conduziram os jogos, a forma como a CBF não orientou os árbitros para conter a violência, né? Olhando aqui, João, o aplicativo da ESPN, o melhor amigo do fã de esportes, a gente vê que Corinthians e Fluminense hoje teve 29 faltas. 14 do Corinthians e 15 do Fluminense. Nenhum cartão amarelo. João, Anderson Daronco apitou o jogo. A gente vê, você falou aí do Frazan, né, quando ele entrou, mas aqui no comecinho, do segundo tempo. Vamos reiniciar aqui. Deu um probleminha aqui. Travou aqui. Mas problema, a culpa da arbitragem. O árbitro não aciona aqui, né? Então não vai funcionar. O Anderson Daronco é digamos, o número 1 da arbitragem brasileira? Dá para dizer que sim. O Anderson Daronco está entre o primeiro nível. Sandro Ritt, que vai para a Copa do Mundo, que não está escalado, não teve escalado nessa primeira rodada. Dá para a gente colocar o seguinte, esses principais árbitros, Rafael Claus, os árbitros FIFA, não dá para colocar o melhor árbitro, mas é o primeiro time de arbitragem e o Daronco apita o jogo. E antes de você entrar no jogo, desculpe, Sálvio, o Marcelo Aparecido foi congelado, ele não apitou essa primeira rodada, o árbitro de Palmeiras e Corinthians final do Paulista? Não, então é importante destacar isso. Nessa rodada do Campeonato Brasileiro não teve nenhum árbitro paulista e nenhum árbitro carioca escalados. Porque a CBF programou o teste físico dos árbitros paulistas e cariocas para essa sexta-feira, um dia antes de começar o Campeonato Brasileiro. Como os árbitros iam fazer o teste físico, não puderam estar na escala nessa primeira rodada. Mas são ruins de calendário, hein? Até com calendário interno. Calendário não é o forte da CBF. O Marcelo Aparecido deve apitar o brasileiro, sim. É que essa semana tem um julgamento, acho que enquanto não passar isso. Mas, João, isso aqui, uma primeira rodada de Campeonato Brasileiro não pode passar em branco, não. O jogo não teve nenhum cartão amarelo. Eita. Dá uma olhada. Isso aqui não é ir na bola. Foi buscar, hein? O árbitro marcar a falta, e aqui a imagem vai mostrar, isso aqui é só pegar o pé do Fagner, atingir o Fagner, não atingir a bola, mesmo o Frazan, né? O Frazan, na lateral, com a sola da chuteira. Qual a cor do cartão aí, professor? Isso é temerário, isso é amarelo. No mínimo, cartão amarelo. Não deu nada. E amarelo
para quase vermelho, assim, lógico, seria um exagero. Laranja. Né? Laranja, que costuma falar na arbitragem, João. Mas amarelo não tem como passar isso aqui. O jogo foi assim. E o Daronco... O campeonato, João, nesses jogos que eu estou te falando, isso aconteceu com frequência. Então vai chegar um momento, né? O Zé sabe disso. O jogador está vendo isso e está falando o seguinte: opa, a arbitragem vai permitir isso. Se é assim que vai permitir, e o Fagner, o jogador do Corinthians, vê que o árbitro permitiu isso, porque, João, é importante isso. O cartão amarelo não é para o jogador. O cartão amarelo. O cartão amarelo é contra o lance do jogador. Pois é. É contra essa jogada. É falar para os 22 jogadores: não vou permitir isso. É um alerta para o jogo ser bem jogado, né? Aí o jogador vê que o árbitro permite isso, ele fala: então eu vou fazer igual. E esse jogador é o Fagner, né? Também. Aí mas nós iremos ter várias mudanças de postura da arbitragem. Começa desse jeito, é aquele negócio. Lembra do... já endurece. Não, lembra do negócio. Não, agora teremos... cruzada contra a violência, contra o respeito. Teremos árbitro de vídeo. Aí, como tem árbitro de vídeo? Não, estamos prontos, preparados e tal. Aí questionaram, criticaram. Não temos estágio, não temos condições. Mas é a mesma coisa com a arbitragem, João. Mas começa a primeira rodada assim. Aí erros, falta de critérios nas faltas, nos cartões amarelos e tal. Aí daqui umas 5 rodadas nós teremos uma nova mudança de postura da arbitragem. Teve algum... Aí mais 5, aí vai mudando de novo. Vai mudando de acordo com o vento. Teve algum lance assim do Corinthians? Teve também. E você vai mostrar? Não, é o seguinte, o que vale destacar aqui também, Celso, independente de mostrar outro lance, a forma como o árbitro está permitindo, e vale destacar, cartão amarelo e cartão vermelho é um critério de desempate. No regulamento. Não, para título. Para título. O campeão descenso, pode sair por menor número. Para classificação. E aí você pega um árbitro com 30 faltas e não usou nenhum cartão amarelo em 30 faltas no jogo, 29 faltas na verdade, João? Daronco, você vai ter que dar uma explicação. Eu te perguntei porque tem um lance, eu acho, do Balbuena. Que era para cartão. Não era? Vendo o jogo, eu achei, olha... O lance do Balbuena ali para cartão amarelo. Mas, João, Daronco não. Eu vou falar, Daronco e a arbitragem desse Campeonato Brasileiro. Ontem, Grêmio e Cruzeiro, foi coisa pior do que isso. Salve, deixou passar. Desculpa fazer essa pergunta, né? Eu vou tentar brincar um pouco, mas o negócio é sério. Existe alguma norma, algum padrão para arbitragem, negócio de metrosexual, os caras fortinhos, né? Para apitar, porque todo mundo agora, João, todo mundo forte, mas só que assim, pesado, não consegue acompanhar o ritmo do jogo, não tem mobilidade. O Daronco parece um tanque, mas só que se você observar o posicionamento dele, João, ele fica no meio do campo. Ele não consegue acompanhar a velocidade do jogo, ele está muito forte. Eu não sei se é para mobilidade, João. Hoje a gente fala que os atletas, os jogadores de futebol profissional hoje estão sofrendo justamente porque é muito físico, é muita velocidade, é muita mudança de direção. Para o árbitro, ele tem que acompanhar o preparo físico dos atletas. Então, se o jogo está rápido, eu tenho que procurar o quê? Ser rápido, né? A cada dia que passa, ter o posicionamento e o condicionamento físico para que eu possa ter velocidade. Um árbitro que, quando começou, já era um pouco mais forte, mas hoje dá para ver o Klaus. O Klaus está magro. O Klaus, de quando ele apitou, o Klaus emagreceu. Não é que murchou, João. A forma de você trabalhar a sua questão física é diferente. Você trabalha voltado para aquilo. Por exemplo, eu preciso de velocidade para acompanhar a diagonal e acompanhar o jogo. O Klaus emagreceu e você percebe o tempo todo ele correndo em cima do lance. O Daronco tá pesado, João. Tá pesadão. Mobilidade é fundamental. O teste físico é muito rigoroso, João, mas mobilidade é fundamental. Isso tem sido comum nesses jogos que eu vi. João, interessante, isso aqui vai ser recorrente no futebol brasileiro. O Daronco vai lá, pega uma moeda, entrega para o quarto árbitro. Parece que é uma correntinha. Uma correntinha, né? Então, ele achou no gramado lá. E aí simplesmente foi lá e entregou. Agora, eu quis trazer isso e trazer informação que realmente é isso e não é nada
de prejudicial ao Corinthians. Ninguém jogou nada. O relatório do Daronco já foi divulgado e no relatório não consta nada de objetos arremessados. Em São Januário teve e identificaram, né? A própria torcida ajudou a identificar o... caiu de alguém, ou durante o jogo, ou antes do jogo, algum funcionário, estava aninhado ali na grama. Teve uma exibição com umas moças, antes, com as camisas dos clubes do campeonato. Teve também. Que alguma delas tenha perdido um adereço, né? Adereço. Aqui não tem nada no relatório do Daronco dizendo que tenha sido arremesso, mas aqui é uma forma que os árbitros foram orientados. Isso é dar publicidade quando tiver algum arremesso jogado. E sobre a falta de atitude com as faltas, a CBF já afastou o trio de Vitória e Flamengo, né? O Rio Way. Olha, João, o UOL lançou essa informação hoje, o portal UOL. Desculpa, não vou nem lembrar o nome do repórter que fez isso, mas lançou que a comissão de arbitragem disse que ele vai atuar, o Wagner Ruey de ontem vai atuar só em jogos da Série B. Quando ele voltar ao nível de Série A, ele voltaria a atuar em nível de Série A, e até informando que o lance do pênalti, o cartão vermelho no Everton Ribeiro, é normal acontecer, mas o gol impedido foge ao padrão da arbitragem da CBF.